Oi, gênios! Sejam muito bem-vindos para mais um módulo gravado aqui da Super Escola de Gênios. Hoje a gente vai falar sobre sistema de equações e o básico que você precisa saber para isso. Então, o que são, como funciona e o gráfico deles. Então, vamos lá. O que é um sistema de equações? Um sistema de equações normalmente é representado com essa linhazinha aqui. E ele é quando a gente tem mais de uma equação relacionada. Então, um sistema é quando você tem duas coisas juntas. Então, um sistema de equações, por exemplo, 2x mais 4y é igual a 7 e 3x menos 2y é igual a negativo 10. Um sistema de equações é quando você tem mais de uma coisa interligada. Então, não é só uma equação. São duas equações, três equações, quatro equações, com mais variáveis também. Então, nesse caso, eu tenho duas equations com duas variables. Isso é um sistema. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Que a gente saiba que um sistema é quando você tem mais coisas interligadas. Então, o sistema é o quê? Ela é essa junção de duas equações. E o que a gente quer saber do sistema? Isso é interessante. A gente sempre vai querer saber o quê? A gente tem duas linhas, se eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui, a gente vai sempre querer saber o ponto de encontro delas no gráfico. Então, quando você tem, por exemplo, solve o sistema, o que eles querem que você ache é x é igual a um número e y é igual a um número. E esse x e y é o quê? É uma coordenada. É uma coordenada do ponto onde eles se encontram. Então, essa é a ideia básica de um sistema, que o que você está tentando achar é o ponto onde essas duas linhas se encontram no gráfico. É muito importante isso. Mais uma coisa que é importante da gente saber sobre sistemas é a possibilidade de solve. Na prova, você vai sempre ter duas equações com duas variáveis, ok? Mas é importante pensar, você só consegue resolver um sistema se o número de equações, então o número de equações for maior ou igual ao número de variáveis. Então, o que isso significa? Se eu tivesse aqui duas equações, então mais 3y menos z é igual a 0 e 3x menos 4y mais 2z é igual a 10, aqui eu tenho duas equações com três variáveis. Isso é impossível, você não consegue resolver. Então, se você vê isso, você sabe que é impossível de resolver. Então, eu só consigo se eu tiver o mesmo número de equações variáveis ou se eu tiver mais equações com menos variáveis. Isso é muito importante, é uma chave que muita gente acaba se perdendo, fica horas e horas tentando resolver e não consegue. Mas na prova a gente vai sempre ter esse exemplo aqui. A gente vai ter word problems, a gente vai ter que solve e a gente vai ter aula de como solve por eliminação, por substituição, que são dois métodos que a gente usa. E agora eu quero mostrar pra vocês como que funciona um sistema de equações no gráfico mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho y igual a 3x mais 4 e eu vou ter 2x mais 2y é igual a 5. Por exemplo, aqui, calma aí, isso aqui tá errado, 2y. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de equações. Por que é um sistema? Porque eu tenho duas equações com duas variáveis. E qual que é a minha solution? É o ponto de encontro entre elas. Então, a sua solução vai sempre ser o ponto de encontro entre elas. Então, essa daqui é a minha solução. Isso daqui é, por exemplo, aqui tá entre aqui. Então, eu vou colocar como 0,6 negativo, vírgula, 2,2. Esse é as minhas soluções. Então, a gente tem aqui a minha solução de x, que é negativo 0,6, e a de y, que é 0,2. Então, toda vez que você vê num gráfico, é só você achar o ponto em que elas se encontram, para daí você saber qual é a sua solução. Vou fazer mais um exemplo com isso aqui. Deixa eu apagar essa equação, e eu vou colocar, por exemplo, negativo 6x mais 6y é igual a 6 e negativo 6x mais 3y é igual a negativo 12. Temos aqui o nosso sistema de equações. Vou apagar as anotações da última. E o que a gente tem? A gente quer o ponto de encontro das duas linhas, que é aqui. Qual que é a minha coordenada? 5,6. Então, a minha solução desse sistema é x é igual a 5, y é igual a 6. Então, essa é a ideia. Quando você tem um sistema de equações, você tem duas equações e duas variáveis. E no gráfico, como que você resolve elas? Você olha o ponto de encontro. Então, sempre a gente vai tentar buscar uma coordenada x, uma coordenada y
que é o ponto de encontro dessas duas linhas no gráfico. E é isso, gente. Vamos treinar isso buscando no gráfico e eu vejo vocês na próxima aula gravada da série.